Primeira turma do STF determina que processo contra parentes do senador Aécio Neves continue no Supremo Tribunal Federal. E você vai ver também. Ministro Luiz Roberto Barroso mantém prisão de ex-chefe da Casa Civil de Mato Grosso, Paulo Taques. STJ nega habeas corpus a prefeitos de Porto Seguro e Eunápolis, na Bahia, afastados dos cargos por suspeita de corrupção. Deputado estadual Jorge Pisciani, presidente da Assembleia Legislativa do Rio, presta depoimento à Polícia Federal na Operação Cadeia Velha. Justiça concede liberdade a 63 integrantes da torcida jovem do Vasco, acusados de planejar brigas em estádios. E na segunda reportagem da série Reforma Trabalhista, veja o que mudou em relação à jornada de trabalho. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. A primeira turma mantém no STF o processo contra a irmã, primo e assessor parlamentar ligados ao senador Aécio Neves. O senador Aécio Neves e mais 3 pessoas haviam sido denunciadas por corrupção passiva e obstrução de justiça. A irmã de Aécio, Andréa Neves, o primo deles, Frederico Pacheco, e o assessor do senador Zezé Perrella, Menderson Lima. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o parlamentar pediu e recebeu R$2 milhões do empresário da JBS, Joesley Batista. Os ministros julgaram hoje o recurso da Procuradoria-Geral da República contra uma decisão do ministro Marco Aurélio. Ele havia determinado que o processo fosse separado e apenas a investigação contra Aécio, que tem prerrogativa de foro, tramitasse aqui no Supremo Tribunal Federal. No julgamento desta terça-feira, a ministra Rosa Weber foi contra o desmembramento da investigação. Aqui, penso que haveria prejuízo à investigação se desde logo fôssemos manter ou caminhar para o desmembramento, como Vossa Excelência entendeu. Com todo respeito, eu provejo o agravo regimental. Os outros ministros seguiram o mesmo entendimento. A manifestação do Ministério Público quando enfatiza o parquê que há uma essencialidade na produção da prova unificada, ao longo, inclusive, de todo o processo. Então, por hora, tendo em vista aqui ainda não foi recebida a denúncia e que há, digamos assim, diligências suplementares, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência para dar provimento. Andréa Neves, Frederico Pacheco e Menderson Lima vão ser julgados no Supremo junto com o senador Aécio Neves. Ainda nesta edição, voltaremos com outras informações sobre julgamentos da primeira turma do STF. A Polícia Federal realizou nesta terça-feira diversas operações de combate à corrupção. No Rio de Janeiro, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Jorge Pisciani, foi conduzido coercitivamente para prestar depoimento na Operação Cadeia Velha. O filho dele, Felipe Pisciani, foi preso temporariamente. Na mesma operação, foram presos o empresário Jacob Barata Filho, o ex-presidente da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Rio de Janeiro, Lelis Teixeira, e outras 7 pessoas. Segundo as investigações, as empresas de ônibus colocavam dinheiro em uma caixinha destinada ao pagamento de propina a políticos para aprovar leis que beneficiariam o setor. Também foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão. O deputado Jorge Pisciani afirmou em nota que nunca recebeu vantagem indevida. Jacob Barata Filho informou que vai recorrer ao STF. Não conseguimos contato com os outros investigados. Em outra operação, no Mato Grosso do Sul, foram presos preventivamente o ex-governador do estado, André Putinelli, e o filho dele, André Júnior. Também foram cumpridos 32 mandados de prisão temporária, busca e apreensão e condução coercitiva. A investigação aponta que houve direcionamento de licitações públicas e superfaturamento de contratos. O prejuízo aos cofres públicos está estimado em R$235 milhões. Cumprindo mandados judiciais em Brasília, outra operação investiga uma organização criminosa suspeita de desviar quase R$400 milhões da Caixa Econômica Federal por meio de contratos das áreas de tecnologia da informação. O esquema envolveria empresários e funcionários da Caixa. Os acusados vão responder por corrupção ativa e passiva e formação de quadrilha.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, rejeitou a tramitação de habeas corpus de que a defesa de ex-chefe da Casa Civil de Mato Grosso, Paulo Tax, pedia a revogação da prisão preventiva com restabelecimento de medidas cautelares que foram anuladas quando houve novo decreto de prisão contra ele. Tax é investigado por suspeita de envolvimento em esquema de interceptações telefônicas clandestinas realizadas por policiais militares do Estado. O pedido foi negado monocraticamente por ministro do Superior Tribunal de Justiça. Por jurisprudência, o Supremo só pode analisar o pedido após o recurso ser julgado por um colegiado no STJ. Juizada do torcedor concede liberdade a 63 integrantes da torcida Força Jovem do Vasco. A repórter Fernanda Porto tem as informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, William. Todos os torcedores liberados terão que usar tornozeleiras eletrônicas e, além disso, não poderão sair do Rio de Janeiro sem autorização judicial. Além disso, todos os meses, até a decisão final sobre o caso, terão que se apresentar no Fórum Central e, em dias de jogos do Vasco, terão que se apresentar na Delegacia de Homicídios. Na mesma decisão, foram negados os pedidos de liberdade do presidente da torcida organizada e de outros 4 integrantes. Todas as 63 pessoas liberadas foram presas no dia 28 de outubro, antes da partida entre Vasco e Flamengo. Segundo a polícia, a torcida Força Jovem Vasco se preparava para começar um confronto com os torcedores rivais. Antes disso, a torcida já estava impedida pela justiça de frequentar estádios por conta do registro de violência. William. Obrigado, Fernanda. O Ministério Público Federal em Sergipe pede o fim do monopólio na venda de armas no Brasil e solicita à Justiça que fabricante faça recall de 10 modelos que apresentaram defeitos. Para o Ministério Público, a União instituiu um regime inconstitucional de proteção de mercado com a restrição à importação de armas que beneficiou a empresa Taurus, uma das 3 maiores fabricantes de armas leves do mundo. Dessa forma, foram violados a ordem econômica, os direitos do consumidor, a segurança pública e o patrimônio público. O MPF pede à Justiça a quebra do monopólio e também que 10 modelos de armas produzidos pela empresa sejam recolhidos para reparo ou que o consumidor que comprou a arma seja indenizado. Segundo a investigação, a baixa qualidade das armas tem causado danos físicos e até mortes. Pela gravidade da questão, o MPF pede indenização por dano moral coletivo em valor igual ou superior a 40 milhões de reais. A falta de concorrência pode gerar preços abusivos. Segundo o MPF, no mercado americano, uma arma que custa cerca de R$1.000, no Brasil, o mesmo modelo pode chegar a quase R$5.000. Ao longo da investigação, o MPF em Sergipe ouviu todas as secretarias de Estado da Justiça, Defesa do Brasil e dos 26 estados mais o Distrito Federal, 19, ou seja, 70%, responderam que têm problemas com as armas da Taurus. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, negou habeas corpus a uma mulher acusada de matar o marido com 3 tiros em São Paulo e depois tentar acobertar o crime simulando um assalto. De acordo com o ministro, o decreto prisional está bem fundamentado e demonstra a necessidade de garantia da ordem pública. O pedido já tinha sido negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e pelo Superior Tribunal de Justiça. Daqui a pouco tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Repórter Henrique Amaral tem as informações sobre a pauta de julgamentos. Boa noite, Henrique. Boa noite, William. Boa noite a todos. A pauta de julgamentos de hoje tem 50 processos previstos. E entre os destaques da sessão de logo mais estão 2 representações do Ministério Público Eleitoral. Uma contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outra contra o deputado federal Jair Bolsonaro. Os 2 são acusados pelo Ministério Público de realizarem campanha eleitoral antecipada, isso já visando a disputa à presidência da República que vai acontecer nas eleições gerais do ano que vem. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho é o relator da representação contra Jair Bolsonaro e o ministro Admar Gonzaga é o relator da ação contra Lula. William. Obrigado, Henrique. Nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos a seguir com outras notícias. STJ nega habeas corpus a prefeitos de Porto Seguro e Eunápolis, na Bahia, afastados dos cargos por suspeita de corrupção. A gente volta já já. O
ministro Edson Fachin, do STF, julgou inviável o habeas corpus pedido pela defesa do coronel reformado do Exército, Ricardo Couto Luiz, condenado a 10 anos de prisão por tráfico de drogas. Ele foi flagrado transportando 351 quilos de maconha em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Segundo o ministro, a prova produzida indica que o condenado integra a organização criminosa, já que estava indo distribuir grande quantidade de droga. O pedido já tinha sido negado pelo Tribunal de Justiça do Rio e pelo Superior Tribunal de Justiça. O ministro do STJ, Ribeiro Dantas, negou liminar em habeas corpus proposto em defesa dos prefeitos dos municípios baianos de Porto Seguro, Cláudio Oliveira, e de Eunápolis, José Robério Batista de Oliveira. Eles foram afastados dos cargos no início do mês por suspeita de corrupção. Com a decisão, os dois prefeitos que são casados continuam afastados das funções. De acordo com o relator ministro Ribeiro Dantas, não há ilegalidade na decisão do TRF da Primeira Região, que acolheu os pedidos do Ministério Público Federal de afastar os dois das funções públicas e bloquear os bens do casal. O Ministério Público aponta o casal como integrante de uma quadrilha responsável por fraudar 33 licitações em contratos que somam mais de 200 milhões de reais em 3 prefeituras do sul da Bahia. Há o envolvimento deles ainda em irregularidades de licitações para o aluguel de veículos, compra de merenda escolar e também de sistemas de informação para a prefeitura de Porto Seguro e de Eunápolis. Aqui no STJ, o casal pediu retorno imediato aos cargos e acesso ao processo com o objetivo de instruir a defesa. Isso ainda vai ser analisado no julgamento de mérito do habeas corpus. O ministro Ribeiro Dantas solicitou informações ao Tribunal de Origem e encaminhou os autos para parecer do Ministério Público Federal. Após esse parecer, o mérito do pedido será analisado pelos ministros da 5ª turma do STJ. Os ministros da primeira turma do STF analisaram hoje o caso do ex-prefeito de Montes Claros, em Minas Gerais, Rui Muniz, e decidiram que é necessário esperar o julgamento de mérito do habeas corpus pelo STJ para que a Suprema Corte possa se pronunciar sobre o caso. O prefeito Rui Muniz é acusado de desviar dinheiro público da empresa municipal de serviços, obras e urbanização de Montes Claros, Minas Gerais, junto com mais 3 pessoas. A prisão preventiva do ex-prefeito foi decretada 20 dias antes da eleição de 2016. Ele obteve os votos necessários para o segundo turno, mas foi derrotado. Há pouco mais de um ano, o ministro Marco Aurélio concedeu habeas corpus para o ex-prefeito e os outros envolvidos. No julgamento desta terça-feira, os ministros da primeira turma julgaram o mérito do pedido de liberdade. O primeiro a falar foi o advogado de defesa de Rui Muniz. Se passaram 14 meses, Vossa Excelência, eminente ministro Marco Aurélio, ao deferir liminar, considerou o seguinte: a presunção seria de postura digna, presente o fato de estar submetido aos holofotes da justiça. E é efetivamente o que aconteceu. Não se tem notícia nesses 14 meses de nenhum ato atentatório à dignidade da justiça, nenhum propósito de embaraçar, pelo contrário. O Superior Tribunal de Justiça ainda não julgou o habeas corpus. E aí, o ministro Alexandre de Moraes questionou: o Supremo Tribunal Federal teria competência para decidir sobre o caso? Nós ficaríamos aqui num vácuo. A STJ não tem mais competência para julgar o que o TJ não tem mais competência. E o juiz de primeira instância, que ele sim poderia ser, ao meu ver agora, autoridade coatora, se implementasse uma nova decretação de prisão com o recebimento da denúncia, e isso há notícia aqui na documentação, nem a denúncia ainda foi recebida em relação a um dos presos. O ministro Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber divergiram. O paciente, na condição de prefeito do município de Montes Claros, foi denunciado na companhia de outros 8 acusados por supostamente liderar organização criminosa estruturada com o objetivo de desviar bens públicos em benefícios de empresas de titularidade dos demais denunciados. Por ocasião da denúncia de que tratam esses autos, o Ministério Público de Minas Gerais informou que o paciente já havia sido afastado cautelarmente do cargo de prefeito por decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região,
no curso de outro processo e outra operação. O relator ministro Marco Aurélio lembrou que se o habeas corpus não fosse admitido, os envolvidos seriam presos. A decisão liminar de habeas corpus está mantida até o julgamento pelo STJ. Confirmadas penalidades aplicadas pelo Inmetro contra posto que mantinha em funcionamento bomba de combustível com erro. Motoristas que abasteciam no local ficavam no prejuízo, já que a quantidade de combustível colocada no tanque era menor do que a paga no estabelecimento. Ficar de olho na qualidade do combustível e na segurança oferecida pelo posto é uma regra para o motorista na hora de abastecer. Mas, em tempos de reajustes constantes no preço dos combustíveis, é bom ficar atento para não ter que pagar mais caro também por causa de fraudes nas bombas registradoras. O Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que fiscaliza as bombas junto à Agência Nacional de Petróleo, ANP, vez e outra encontra algum estabelecimento com irregularidade neste sentido. E quando multa o posto e aplica outras penalidades, como o lacre da bomba, alguns casos vão parar na Justiça. Um deles foi analisado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A 6ª turma do TRF1, ao analisar o recurso de uma empresa que distribui combustíveis em Brasília, decidiu manter a multa aplicada pelo Instituto por manter em funcionamento bomba medidora com erro. O consumidor era prejudicado ao abastecer porque pagava a mais. Embora a distribuidora tenha tentado desqualificar a atuação do Inmetro, tanto a primeira instância como o Tribunal Regional Federal da Primeira Região consideraram que o Instituto agiu corretamente ao multar o posto. O desembargador federal Girair Arame Gueriam, que relatou o caso, destacou na sentença que a cada 20 litros de combustível pagos, até 180 mililitros deixavam de ser colocados no tanque. Como o combustível estava sendo comercializado fora dos padrões técnicos, a empresa teve que pagar a multa e resolver o problema. Quando o consumidor suspeitar do funcionamento das bombas ou da qualidade do combustível, pode utilizar os serviços de ouvidoria do Inmetro ou da ANP, conforme o caso. Os sites das duas autarquias oferecem informações sobre como proceder para registrar reclamações. Empresa de ônibus de Vila Velha, no Espírito Santo, não poderá descontar de cobradores quantias roubadas em assaltos. Aqui no TST, o relator do caso na 4ª turma, ministro João Oreste Dallazen, destacou que a norma coletiva da categoria não prevê expressamente que os empregados sejam obrigados a reembolsar a empresa em caso de furto ou roubo. A norma prevê apenas que os trabalhadores comuniquem à autoridade policial e à empresa o que aconteceu. O ministro, então, concluiu que a empregadora descumpriu o artigo 462 da CLT, que proíbe qualquer desconto nos salários do empregado, exceto quando for resultado de adiantamentos, estiver previsto em lei ou em contrato coletivo. Com isso, a turma determinou que a empresa não desconte mais os salários. E caso descumpra a decisão, terá de pagar multa diária de R$ 500 por empregado descontado. A decisão foi unânime. Indenização por danos materiais por causa de publicidade comparativa exige prova do prejuízo. O caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça envolve 2 montadoras de veículos. Nesta propaganda da Nissan, veiculada em 2010, a montadora fala dos prêmios que teria ganhado e aponta a insatisfação dos executivos de outras empresas de veículos com os engenheiros. O melhor carro do Jornal do Carro! E o nosso Meriva nada! Oh! Na peça publicitária, supostos dirigentes tentam acertar um alvo com bolinhas que levaria os engenheiros para uma armadilha. A empresa General Motors, uma das citadas no comercial, se sentiu ofendida e entrou na justiça contra a Nissan. Em primeiro grau, a agência de publicidade e a Nissan foram condenadas a indenizar a General Motors em R$ 200 mil por danos morais, valor que foi aumentado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para R$ 1 milhão por uso indevido da marca no anúncio. A condenação inclui a retirada dos comerciais da internet e da televisão. Entretanto, não houve condenação por danos materiais. A General Motors recorreu ao STJ para obter também os danos materiais.
Por maioria de votos, os ministros da terceira turma negaram o pedido sob o argumento de que é necessária a comprovação dos prejuízos sofridos, o que não aconteceu nesse caso. O autor do voto que prevaleceu no julgamento, ministro Marco Aurélio Belize, explicou não se tratar de uso indevido de marca, mas sim de publicidade comparativa. E por isso não é possível a condenação por dano material presumido. Este publicitário explica que uma propaganda pode citar o nome de outras empresas, mas é preciso seguir algumas regras. Numa propaganda comparativa, o que deve se evitar? O dano moral. Ferir a moral de uma marca. Um exemplo, ferir a imagem, distorcer a marca, né? Pegar um símbolo, um ícone ou até um mascote e inferiorizá-lo, né? Tudo que passa uma imagem negativa do outro produto. E a seguir, no próximo bloco do Jornal da Justiça. Na segunda reportagem da série Reforma Trabalhista, veja o que mudou em relação à jornada de trabalho. A gente volta em instantes. É possível negociar no trabalho a troca de um feriado no meio da semana por um outro dia. Saiba como na reportagem. Você gostaria de trocar o feriado da quarta-feira pela sexta? Nem pensaria. Se fosse sexta, seria bom porque emendaria. Tudo é melhor quando emenda, né? A gente pode aproveitar mais a família. A legislação trabalhista permite a troca de um feriado na quarta por um descanso na sexta e assim esticar o fim de semana. Mas essa alteração precisa ser aprovada pelo empregador. Este advogado explica como funciona a troca. Com a reforma trabalhista, teve a inclusão do parágrafo 6º no artigo 59 da CLT, que prevê a possibilidade da compensação por acordo tácito, que é o acordo mais informal, desde que compensado no mesmo mês. Então, se o empregado chegar a um consenso com o seu empregador, ainda que verbalmente, de olha, eu vou trabalhar na quarta para eu poder folgar na sexta, tendo anuência, ok, ele pode fazer isso perfeitamente. E atenção, como foi feito um acordo de dia compensado, não vai haver pagamento diferenciado pelo trabalho no feriado. Quando se tem a compensação, não se paga o adicional de hora extra, Então, porque o adicional é para compensar aquele excesso de trabalho que você teve, que você estaria no momento de descanso. Como você compensou ele com outro descanso, é desnecessário o pagamento do adicional. A nova lei trabalhista permite flexibilização da jornada de trabalho. Empregados e patrões já podem acertar o tamanho da carga horária por acordo individual. Veja na segunda reportagem da série Reforma Trabalhista. Entra e sai de carro, o condomínio de casas em Brasília tem 5.000 moradores. O porteiro Adão Vieira não para nem um minuto. A jornada é de 12 horas de trabalho por 36 horas de folga. O trabalhador tem direito a 1 hora de intervalo. Mas o movimento é tão grande aqui no condomínio que o Adão e os outros porteiros só conseguem dar uma pausa de 30 e 35 minutos por turno. Como o descanso é curto, a administração do condomínio paga 1 hora extra. Qualquer acréscimo para a gente no final do mês é bastante significante para a gente. Já dá para um bom acréscimo aí na feira no final do mês, O condomínio já praticava o que a reforma trabalhista veio formalizar. O artigo 59A diz que é facultado entre empregador e empregado estabelecer o horário de 12 horas de trabalho, seguidas de 36 horas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Outra novidade da lei é que o banco de horas poderá ser pactuado por acordo individual. Antes só era permitido o acordo coletivo. Para o empregado que trabalha de dia, 12 por 36, é mais fácil dar o intervalo para o empregador. E, a rigor, eu acho que o empregador nunca quererá, para o empregado para o qual seja fácil dar o intervalo, pagar antecipadamente. Melhor para ele dar o intervalo. Portanto, no decorrer do tempo, me parece que esse pagamento antecipado só vai ser feito para aquele empregado que seja praticamente inviável para o empregador conceder esse intervalo. Normalmente, este empregado, na nossa realidade, é aquele que trabalha à noite, em serviço de portaria e vigilância. Para os sindicatos que representam os trabalhadores, o acordo individual pode não ser favorável ao empregado. A dúvida nossa é o seguinte, a jornada é 12 por 36, essa hora que ele vai pagar é dentro das 12 horas? Como é que é definido isso? Qual o valor desta hora que ele vai pagar? Ele vai pagar como hora extra?
Então, é isso que não está claro para nós. Outro ponto polêmico é a chamada jornada in itinere, o tempo de percurso da casa do empregado até o local de trabalho, em lugares de difícil acesso ou durante a madrugada em que falta transporte público. Nesses casos, a própria empresa oferece o deslocamento. Agora, com a reforma trabalhista, esse tempo não será computado na jornada por não ser tempo à disposição do empregador. Os empregadores começam a perceber que o custo de dar esse transporte para o empregado está ficando alto demais. E então a solução é a óbvia do ponto de vista empresarial: corto o transporte. E o empregado vai ter que se virar para chegar no serviço pelos meios os mais precários possíveis. Amanhã, na terceira reportagem da série Reforma Trabalhista, você vai ver a nova regra que regulamenta o teletrabalho. Não perca. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.